videozinho, agora eu vou falar um pouco sobre métodos de amostragem. Sabia que estava esquecendo de alguma coisa. É a Azasa. Aí, pronto. Agora sim tá feinho. Eu andei mostrando nos vídeos anteriores que precisamos isolar vários ou o máximo de fatores, o máximo de variáveis possíveis para que nossa pesquisa seja boa, né? Então ela consiga responder às nossas perguntas de uma forma eficiente, uma forma verdadeira. Ok? Então, para isso precisamos isolar algumas variáveis, algumas ou várias variáveis que as nossas amostras podem apresentar. Como assim? Lembra da história do pombo que eu falei? O tanto que o pombo caga conforme ele come feijoada? Né? Então, dependendo do que nós fizermos, pode ser que nós condicionemos a pesquisa para uma resposta errada. Né? Então, para isso, precisamos criar determinadas algumas técnicas. Precisamos não criar as técnicas, precisamos usar algumas técnicas para isso. Algumas técnicas de amostragem, alguns métodos de amostragem. Então vamos lá, vamos falar sobre alguns. Então eu vou falar sobre a amostra aleatória. A amostra, aqui é um R, tá? Amostra, deixa eu dar um Ctrl Z, fica mais bonito. Amostra aleatória. O que é a amostra aleatória? Eu simplesmente vou na praça ou nas praças da cidade, eu vejo um monte de pombo, né? E eu verifico, né? Então eu verifico simplesmente quais são os que comem feijoada, quais não são. Beleza? Simples assim. Eu simplesmente vou fazer uma amostra aleatória. Seleciono entre vários pombos, entre alguns pombos que comem feijoada, alguns que não comem. Faço o teste, verifico quanto que eles fazem cocô, tiro a média de cada um deles e já era. Beleza? Isso é só amostra aleatória. Agora, quando nós estamos tratando da amostra estratificada, de extrato mesmo, né? Estratificada. Então nós fazemos o que? Nós simplesmente separamos essas amostras. Então nós pegamos várias numa amostra aleatória e separamos um fator deles, que é para podermos isolar algum ponto, né? Sendo que nessa amostra, quando nós estamos tratando sobre as estratificadas, estamos falando sobre populações homogêneas, estamos tratando sobre grupos homogêneos que nós separamos. Então, por exemplo, numa amostra estratificada, né? Então nós pegaríamos esses pombos, por exemplo, separaríamos em pombos e pombas. Separemos uns e outros. Vai saber se, por exemplo, o gênero deles influencia no quanto de cocô que eles cagam. Né? Depois disso, eu teria que fazer um outro teste que eu teria que verificar entre eles. Também isso tem cálculo para poder verificar isso. Isso vai ser feito bem mais para frente. Ok? Agora, quando nós estamos falando sobre a amostra de clusters, eu vou fazer o quê? Eu vou isolar determinados pontos. Né? Então, eu vou criar grupos isolados dentro da minha população amostral. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, eu tenho a cidade, ok? Essa daqui é a cidade dos Pombacagãoville. Né? Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho uma pracinha aqui, tem outra pracinha aqui, tem outra pracinha aqui, outra pracinha aqui, outra pracinha aqui, outra pracinha aqui, que são points dos pombos. Tem uma igreja aqui, outra aqui, outra aqui. Eu tenho, sei lá, uma escola aqui e outra escola aqui. Beleza? Cada um deles são pontos aos quais tem muito pombo. E neles os pombos comem feijoada. Não me pergunte por que na escola vai ter pombo comendo feijoada, mas no exemplo vai ter. Então, vão ser praticamente todos da mesma cor, né? Então, porque afinal a única coisa que eu estou considerando que são pontos aos quais tem pombo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir a população de pombos entre esses clusters. Eu vou usar como cada cluster a pracinha, a escola
que são os pontos aos quais tem muito pombo e onde eles comem feijoada. Beleza? Então vou selecionar aleatoriamente alguns desses pontos, ok? Então seleciono esse daqui, vou selecionar esse daqui, vou selecionar esse daqui, vou selecionar esse daqui e vou usar todos os pombos que tem lá dentro. Então, se porventura aqui tiver 400, aqui tiver 2.500, óbvio que é pombo pra cacete. Se tiver vários desses, eu vou usar todo mundo que está lá dentro. Né? Então, eu vou separar o mais homogêneo possível e dentro dele eu vou dividir. Dividir não, desculpa. Para cada cluster eu vou usar a população inteira. Agora, quando nós estamos tratando de outro tipo de amostra, que é o que eu chamo de multi-estágio, né? Na verdade são vários estágios, né? Pelo menos a tradução Google Tradutor. Então, eu chamo de multi-estágio, eu acho mais legal multi-estágio. Né? Acho mais bonitinho. Multi, que eu sempre que já saiba ter esse tracinho. Estágio, que na verdade aqui eu gosto mais do inglês, né? Que é um S, estágio, mas multi-stage. Mas eu chamo de multi-estágio, que é o que? A única diferença entre o cluster e a multi-estágio é que na multi-estágio eu vou fazer a mesma coisa, que é simplesmente separar minha população em clusters. Eu vou selecionar alguns aleatoriamente e dentro dos clusters eu vou selecionar alguma parte da população também aleatória. Então é como se eu fizesse tudo isso, eu chegasse nas escolas e nas pracinhas, os quais tem muito pombo, e eu selecionasse cada pombo a dedo para poder fazer o meu experimento. Neste caso, o experimento, né? Entenderam? Então, só para repassar, quando é na amostra aleatória, eu pego qualquer pombo. Então, eu vou chegar, vou verificar qualquer população que eu tenho na cidade. Então, eu vou verificar qualquer pombo, vou pegar N pombos e depois eu vou fazer a pesquisa. Então, aqui na amostra estratificada, eu vou separar por um determinado valor, né, num grupo homogêneo ou em grupos homogêneos. Nesse exemplo aqui, eu estou usando entre os pombos e as pombas. Eu separo esses dois, porque pode ser que tenha alguma diferença da cagância entre um e outro. Depois, para poder saber se realmente tem, eu tenho que fazer uma média entre eles. É um outro cálculo, eu vou explicar mais para frente. Né? Na parte dos clusters, eu separo partes da cidade em determinados points onde tem muito pombo que come feijoada. Já no multi-eixo eu trabalho praticamente igual cluster, só que no cluster, quando você seleciona o cluster, você usa todo mundo, e no multi-eixo você somente seleciona alguns também. Beleza? Espero que vocês tenham entendido como é que funciona um pouco sobre o método de amostragem. O pombo tá feio pra cacete, tá todo torto aí e vai continuar assim. Beleza, galerinha? Beijos e até o próximo vídeo.